Obrigado, senhora presidente, pelo espaço aqui e também por ajudar aqui nos dois. Joga nas duas aí. Mas, vereador Zanquim, o senhor que gosta muito do senhor como vereador e aprendi a gostar como professor, porque o senhor, com certeza, quando fala de economia, dá aula aqui. Então a gente já tem um serviço duplo, que o senhor é vereador e professor ao mesmo tempo. Tá? Mas eu não podia deixar, porque até imprimi hoje de manhã, e o senhor me fez essa provocação, de eu vir até esta tribuna para falar sobre esta questão que nós debatemos numa moção que foi apresentada pelo senhor aqui nesta casa e que repercutiu em todo o estado do Rio Grande do Sul. E nós temos que contar um pouco do que está acontecendo e da narrativa que veio dos fatos até este presente momento. E nós não podemos esquecer, porque às vezes, vereador Fantinel, parece assim, ó, lá atrás acontece alguma coisa, todo mundo esquece, depois dizem que ano eleitoral, todo mundo esquece do que aconteceu no passado e votam e repetem os mesmos erros. Então, tem que ser lembrado a todo momento. O governador parece que ele não desiste em nenhum momento de prejudicar a comunidade, né, o cidadão, quem mais paga, o povo. Porque, novamente, ele apresenta, né, um novo projeto de aumento de ICMS à base aliada nesta quinta-feira. E depois vai dar uma voltinha no exterior. É isso que está programado. Aí ele joga essa situação. E por isso que eu vim para a tribuna aqui, para nós poder, né, relatar o que aconteceu desde então. Ano passado, ele provoca a Assembleia Legislativa no aumento de ICMS, há um debate fortíssimo, a comunidade se mobiliza e esse projeto é retirado. Com razão. Promessa de campanha, não vamos aumentar impostos, vamos colocar as contas em dias, superávit no governo, tudo isso a gente escutou. Tranquilo. Aí ele retira, dá o debate, ele retira, né? E aí começa. Não, mas temos que arrumar uma outra forma. É plano A, B, C, D, enfim. Alguém vai ter que pagar a conta. E aí, em todas as propostas, né, do governo, no aumento de impostos, veio um dos piores, acredito eu, que ele postergou por 30 dias. Então vamos lá, preste atenção, vereadores que hoje representam a comunidade caxiense. Nós não podemos entender assim, ó, não aconteceu 1º de abril, que era o aumento de impostos, principalmente a retirada, né, de incentivos na cesta básica, mas 30 dias após, e já está chegando, é 1º de maio, aí não era um dia da mentira, agora vai ser talvez o dia do trabalhador para ganhar esse presentinho, né, que nós vamos ter aumento de impostos. Aonde a gente mais precisa, né, que é no alimento, que é onde a maior dificuldade, né, das pessoas da classe social que mais baixa, que ainda sofre com isso. Aí se reúne o governador com empresários. E os empresários, isso as narrativas do governo. E aí no movimento das entidades empresariais apresentam uma proposta de majoração do ICMS de 17 para 19. Aonde que está a narrativa aí, meu professor? Se eu estiver errado, o senhor me corrija. A narrativa está, os empresários vieram apresentar um aumento de impostos. Cai fora o governador da responsabilidade, joga para o plenário da Câmara e a discussão no debate com os deputados. E aí entra mais uma vez o apelo que eu faço à população. Não deixe de cobrar o seu deputado independente de partido. Eu não estou aqui para dizer, mas o teu votou isso, o teu votou... Não me interessa. Eu não estou aqui para discutir partido. Cada um vai no partido que quiser. Mas eu acho assim, ó, a minha cidade é Caxias do Sul, tem 4 deputados estaduais que estão aqui hoje em Caxias e eu tenho que cobrar no mínimo dos 4 que estão aqui. Se eu tiver acesso a outros deputados que estão no meu partido, enfim, obviamente que farei, né, este pedido tão importante. Mas ninguém manda no voto do deputado, na decisão do deputado ou do vereador. Ele é que tem essa responsabilidade. E a gente deixa que ele tenha essa responsabilidade. Ninguém quer tirar. Só que tem que entender que, infelizmente, nós tivemos um superávit aqui em arrecadação de janeiro até março, de 2,3 bilhões de reais. E mesmo assim, a gente ainda está
vendo que chegarão propostas no aumento de ICMS, né, para o Rio Grande do Sul. Então, só gostaria de deixar claro aqui, só para concluir, senhor presidente, que nós não podemos deixar que isso seja uma cortina de fumaça. E aí, vá novamente, aprova e depois venha com outro discurso. Vamos cuidar e vamos cobrar. Nós estamos aqui para isso. Obrigado, senhor presidente.